Capítulo 1. A estimativa. Sun Tzu disse que a arte da guerra é de vital importância para o Estado. É uma questão de vida e morte. É um caminho que leva tanto à segurança quanto à ruína. Em nenhuma circunstância deve ser negligenciada. Então, a arte da guerra é regulamentada por 5 fatores constantes, que devem ser levados em conta pelas deliberações, procurando determinar as condições obtidas em campo. São elas: 1. A lei moral. 2. Céu. 3. Terra. 4. O comandante. 5. Método e disciplina. A lei moral faz com que as pessoas fiquem totalmente de acordo com seu soberano. Então, elas o seguirão independente de suas vidas, sem receio de quaisquer perigos. O céu significa a noite e o dia, o frio e o calor, horários e estações. A terra compreende as grandes e pequenas distâncias, perigo e segurança, território aberto e passagens estreitas, as oportunidades de vida e morte. O comandante significa as virtudes de sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e atenção. Por método e disciplina, deve-se compreender a organização do Exército em suas próprias subdivisões, as graduações de patentes entre os oficiais, a manutenção dos caminhos pelos quais os suprimentos podem chegar até o Exército e o controle do custo militar. Estes 5 itens devem ser conhecidos por todos os generais, que sabem quem sairá vitorioso e também sabem quem não falhará. Entretanto, em suas considerações, ao procurar determinar as condições militares, permite que elas sejam a base da comparação. Assim, 1. Qual dos 2 soberanos está imbuído da lei moral? 2. Qual dos 2 generais é mais habilidoso? 3. Com quem está a vantagem do céu e da terra? 4. De que lado a disciplina é mais rigorosamente forçada? 5. Qual exército é mais forte? 6. De que lado estão os oficiais e os homens mais bem treinados? 7. Em qual exército há mais lealdade tanto na recompensa quanto na punição? Através destas 7 considerações, posso prever uma vitória ou derrota. O general que ouve com mais atenção aos meus conselhos e os segue será o vitorioso. Que seja o comandante. O general que não ouve com atenção aos meus conselhos e não os segue será derrotado. Que seja descartado. Aproveitando de meu conselho, aproveita também de quaisquer circunstâncias úteis sobre e além das regras comuns. Conforme as circunstâncias favoráveis, uma deve modificar os planos de alguém. Todos os combates são baseados em decepções. Por isso, quando somos capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao utilizar nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estamos por perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos por perto. Use iscas para atrair o inimigo. Simule desordem e esmague-o. Se ele estiver seguro em todos os pontos, esteja preparado para ele. Se a força dele for superior, fuja dele. Se seu adversário possui um temperamento colérico, procure irritá-lo. Fingir fraqueza pode torná-lo arrogante. Se ele estiver à vontade, dê-lhe descanso. Se suas forças estão unidas, separe-as. Ataque-o onde ele está despreparado. Apareça onde não estiver sendo esperado. Os estratagemas militares que levam à vitória não devem ser divulgados com antecedência. Agora, o general que vence uma batalha faz muitos cálculos em seu templo antes que a batalha seja travada. O general que perde uma batalha
faz apenas alguns cálculos de antemão. Assim, fazer muitos cálculos leva à vitória e alguns cálculos à derrota. Quanto mais sem cálculo algum. É por estar atento a este ponto que eu posso prever quem provavelmente sairá como vencedor ou derrotado. Capítulo 2. Promovendo a guerra. Sun Tzu disse que nas operações de guerra, onde há em campo 1000 veículos velozes, bem como muitos veículos pesados, e 100.000 soldados vestindo armaduras, com provisões suficientes para levá-los por mais de 500 quilômetros, então as despesas em casa e no fronte, incluindo entretenimento de hóspedes, itens pequenos, como cola e tinta, e as despesas com veículos e armaduras, chegará ao total de quase 30 quilos de prata por dia. Esse é o custo de um exército de 100.000 homens. Quando você se empenha na luta real, se a vitória tarda a chegar, então as armas dos homens ficarão embotadas e sua veemência ficará amortecida. Se você sitiar uma cidade, você vai esgotar sua força. Novamente, se a campanha for prolongada, os recursos do Estado não serão iguais ao esforço. Agora, quando as armas são embotadas, sua veemência amortecida, sua força esgotada e seu tesouro gasto, outros comandantes aparecerão para tirar proveito de seu extremo. Então, nenhum homem, por mais sábio, será capaz de evitar as consequências resultantes. Assim, embora tenhamos ouvido falar da pressa estúpida na guerra, a inteligência tem estado associada aos longos atrasos. Não existe um exemplo de país que tenha se beneficiado da guerra prolongada. Apenas um está totalmente familiarizado com os males da guerra, que pode completamente compreender a maneira rentável de realizá-la. O soldado hábil não levanta uma segunda tropa, nem os seus vagões de suprimentos são carregados mais do que 2 vezes. Traz material de guerra de casa, utiliza as provisões do inimigo. Assim, o exército terá alimento suficiente para suas necessidades. A pobreza do tesouro do Estado faz com que um exército deva ser mantido pelas contribuições distantes. Contribuir para manter um exército distante empobrece as pessoas. Por outro lado, a proximidade de um exército faz com que os preços subam e os preços elevados fazem com que os recursos do povo desapareçam. Quando os recursos são escoados, o campesinato é atingido por pesadas cobranças. Com esta perda de recursos e de esgotamento de força, as casas das pessoas são roubadas e 3/10 de sua renda serão dissipados, enquanto as despesas do governo com veículos quebrados, cavalos exaustos, armaduras e capacetes, arcos e flechas, lanças e escudos, capas de proteção, rebanhos e carroças de provisões contarão 4/10 de sua renda total. Por isso que um general sábio faz questão das provisões do inimigo. Uma carreta de provisões do inimigo é equivalente a 20 das suas próprias, e também 60 quilos de suas provisões são equivalentes a 20 de seu próprio fornecimento. Agora, para matar o inimigo, deve ser despertada a raiva de nossos homens. Para que possa haver vantagem em derrotar o inimigo, eles devem ter suas recompensas. Portanto, nos combates com veículos, quando 10 ou mais veículos tenham sido tomados, deve ser recompensado quem tiver tomado o primeiro. Nossas próprias bandeiras deveriam ser substituídas pelas do inimigo, e os veículos misturados e usados juntamente com os nossos. Os soldados capturados devem ser bem tratados e mantidos. Isto é usar o adversário conquistado em favor próprio. 19. Então, permita que na guerra seu grande objetivo seja a vitória, não as longas batalhas. Assim, pode ser conhecido que o líder dos exércitos
é o árbitro do destino das pessoas, o homem de quem depende se a nação deve ficar em paz ou em perigo. Capítulo 3. Ataque por estratégia. Sun Tzu disse que, na arte prática da guerra, o melhor de tudo é tomar o país do inimigo inteiro e intacto. Estilhaçá-lo e destruí-lo não é tão bom. Então, também é melhor capturar um exército inteiro do que destruí-lo. Capturar um regimento, um destacamento ou uma companhia inteira do que destruí-lo. Por isso que, para lutar e vencer em todas as batalhas, não é a excelência suprema, o que consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Assim, a forma mais elevada de generalato é a relutância dos planos do inimigo. A próxima melhor coisa é evitar a junção de forças inimigas. A ordem seguinte é atacar o exército inimigo em campo. E a pior de todas as políticas é sitiar a cidade murada. A regra não é sitiar as cidades muradas, caso possa ser evitado. A preparação de manteletes, escudos móveis e vários instrumentos de guerra levará até 3 meses inteiros, e juntar os montes contra as paredes levará mais 3 meses. O general, incapaz de controlar sua irritação, vai lançar seus homens ao ataque como um bando de formigas, resultando na morte de 1/3 de seus homens, enquanto a cidade ainda não for tomada. Tais são os efeitos desastrosos de um cerco. Portanto, o líder hábil subjuga as tropas inimigas sem luta. Ele toma suas cidades sem cercá-las. Ele derruba seu reino sem longas batalhas em campo. Com suas forças intactas, ele disputará o domínio do império e, portanto, sem perder um homem, sua vitória será completa. Este é o método de ataque por estratagema. É a regra na guerra. Ou, se as forças forem 10-1 para o inimigo, cerque-o. Se forem 5-1, ataque-o. Se forem 2 vezes mais numerosos, divida nosso exército em 2. 9. Se igualados, podemos oferecer batalha. Se ligeiramente inferior em quantidade, podemos evitar o inimigo. Se muito desigual em todos os sentidos, podemos fugir dele. Assim, apesar de uma luta obstinada poder ser feita por uma pequena força, no final, deve ser capturado pela força maior. Agora, o general é a proteção do Estado. Se a proteção for completa em todos os pontos, o Estado será forte. Se houver falha na proteção, o Estado será fraco. Há 3 formas para que um governante faça com que a desgraça caia em cima de seu exército. 1. Comandando o exército para avançar ou bater em retirada, ignorar o fato de que não se pode obedecer. Isto é tolher o exército. 2. Tentar controlar um exército do mesmo modo que administra um reino, ignorando as condições obtidas por um exército, causando agitação nos soldados. 3. Empregando os oficiais de seu exército sem discriminação, através da ignorância do princípio militar de adaptação às circunstâncias, mexendo com a confiança dos soldados. Mas quando o exército estiver inquieto e sem confiança, com certeza aparecerão os problemas de outros príncipes feudais, simplesmente trazendo a anarquia para o exército e entregando a vitória. Deste modo, sabemos que há 5 princípios básicos para a vitória. 1. Vencerá quem souber quando lutar e quando não lutar. 2. Vencerá quem souber lidar tanto com forças superiores quanto com inferiores. 3. Vencerá quem mantiver todas as patentes de seu exército motivadas. 4. Vencerá quem estiver preparado, esperando para pegar seu inimigo despreparado. 5. Vencerá quem tiver habilidade militar e sem a interferência do soberano. Daí
a dizer que, conhecendo o seu inimigo e a si mesmo, não será necessário temer pelo resultado de 100 batalhas. Caso conheça a si mesmo, mas não conheça seu inimigo, para cada vitória terá uma derrota. Caso não conheça nem seu inimigo e nem a si mesmo, sucumbirá em todas as batalhas. Capítulo 3. Ataque por estratégia. Sun Tzu disse que, na arte prática da guerra, o melhor de tudo é tomar o país do inimigo inteiro e intacto. Estilhaçá-lo e destruí-lo não é tão bom. Então, também é melhor capturar um exército inteiro do que destruí-lo. Capturar um regimento, um destacamento ou uma companhia inteira do que destruí-lo. Por isso que, para lutar e vencer em todas as batalhas, não é a excelência suprema, o que consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Assim, a forma mais elevada de generalato é a relutância dos planos do inimigo. A próxima melhor coisa é evitar a junção de forças inimigas. A ordem seguinte é atacar o exército inimigo em campo. E a pior de todas as políticas é sitiar a cidade murada. A regra não é sitiar as cidades muradas, caso possa ser evitado. A preparação de manteletes, escudos móveis e vários instrumentos de guerra levará até 3 meses inteiros, e juntar os montes contra as paredes levará mais 3 meses. O general, incapaz de controlar sua irritação, vai lançar seus homens ao ataque como um bando de formigas, resultando na morte de 1/3 de seus homens, enquanto a cidade ainda não for tomada. Tais são os efeitos desastrosos de um cerco. Portanto, o líder hábil subjuga as tropas inimigas sem luta. Ele toma suas cidades sem cercá-las. Ele derruba seu reino sem longas batalhas em campo. Com suas forças intactas, ele disputará o domínio do império e, portanto, sem perder um homem, sua vitória será completa. Este é o método de ataque por estratagema. É a regra na guerra. Ou, se as forças forem 10-1 para o inimigo, cerque-o. Se forem 5-1, ataque-o. Se forem 2 vezes mais numerosos, divida nosso exército em 2. 9. Se igualados, podemos oferecer batalha. Se ligeiramente inferior em quantidade, podemos evitar o inimigo. Se muito desigual em todos os sentidos, podemos fugir dele. Assim, apesar de uma luta obstinada poder ser feita por uma pequena força, no final, deve ser capturado pela força maior. Agora, o general é a proteção do Estado. Se a proteção for completa em todos os pontos, o Estado será forte. Se houver falha na proteção, o Estado será fraco. Há 3 formas para que um governante faça com que a desgraça caia em cima de seu exército. 1. Comandando o exército para avançar ou bater em retirada, ignorar o fato de que não se pode obedecer. Isto é tolher o exército. 2. Tentar controlar um exército do mesmo modo que administra um reino, ignorando as condições obtidas por um exército, causando agitação nos soldados. 3. Empregando os oficiais de seu exército sem discriminação, através da ignorância do princípio militar de adaptação às circunstâncias, mexendo com a confiança dos soldados. Mas quando o exército estiver inquieto e sem confiança, com certeza aparecerão os problemas de outros príncipes feudais, simplesmente trazendo a anarquia para o exército e entregando a vitória. Deste modo, sabemos que há 5 princípios básicos para a vitória. 1. Vencerá quem souber quando lutar e quando não lutar. 2. Vencerá quem souber lidar tanto com forças superiores quanto com inferiores. 3. Vencerá quem mantiver todas as patentes de seu exército motivadas. 4. Vencerá quem estiver preparado
esperando para pegar seu inimigo despreparado. 5. Vencerá quem tiver habilidade militar e sem a interferência do soberano. Daí a dizer que, conhecendo seu inimigo e a si mesmo, não será necessário temer pelo resultado de 100 batalhas. Caso conheça a si mesmo, mas não conheça seu inimigo, para cada vitória terá uma derrota. Caso não conheça nem seu inimigo e nem a si mesmo, sucumbirá em todas as batalhas. Capítulo 5. Energia. Sun Tzu disse que o controle de uma grande força possui o mesmo princípio que o controle de alguns homens. É apenas uma questão de dividir seus números. Lutar tendo um grande exército sob seu comando não é nada diferente de lutar com um exército pequeno. É apenas uma questão de instituir signos e sinais, para garantir que toda a sua tropa possa suportar todo o peso do ataque do inimigo e permanecer inabalável. Isto é feito por manobras diretas e indiretas. Que o impacto de seu exército pode ser como uma pedra de amolar esmagada contra um ovo. Isto é feito pela ciência dos pontos fracos e fortes. Em todos os combates, pode-se usar o método direto para se juntar à batalha, mas os métodos indiretos serão necessários para garantir a vitória. Táticas indiretas aplicadas de forma eficiente são inesgotáveis como o céu e a terra, como o fluxo interminável de rios e riachos. Como o sol e a lua, eles acabam para começar de novo. Como as 4 estações do ano, elas passarão para retornar mais uma vez. Não há mais que 7 notas musicais, porém suas combinações produzem mais melodias do que jamais poderão ser ouvidas. Não há mais que 5 cores primárias: azul, amarelo, vermelho, branco e preto. Porém, suas combinações produzem mais tons do que jamais poderão ser vistos. Não há mais que 5 sabores essenciais: azedo, ácido, salgado, doce, amargo. Porém, suas combinações rendem mais sabores do que jamais poderão ser provados. Na batalha, não há mais que 2 métodos de ataque, o direto e o indireto. Contudo, estes 2, em conjunto, dão origem a uma série infinita de manobras. O direto e o indireto, por sua vez, levam um ao outro. É como se mover em círculo. Jamais se chegará ao fim. Quem pode esgotar as possibilidades de sua combinação? O ataque das tropas é como uma fúria de uma tempestade que vai derrubando as pedras ao longo do caminho. A qualidade da decisão é como o golpe bem cronometrado de um falcão que lhe permite atacar e destruir sua vítima. Portanto, o bom lutador será terrível em seu ataque e rápido em sua decisão. A energia pode ser comparada à flexão da besta, a decisão, à liberação de um gatilho. Em meio ao caos e tumulto da batalha, pode haver aparente desordem, porém nenhum transtorno real. Em meio à confusão e ao caos, a formação militar pode não ter sentido nenhum. Ainda assim, será uma prova contra a derrota. Desordem simulada pressupõe disciplina perfeita. Medo simulado pressupõe coragem. Fraqueza simulada pressupõe força. Esconder a ordem sob o manto da desordem é simplesmente uma questão de subdivisão. Ocultar coragem sob uma exibição de timidez pressupõe um fundo de energia latente. Mascarar a força com a fraqueza deverá resultar em disposições táticas. Assim, aquele que é hábil em manter o inimigo em movimento mantém as aparências enganosas, segundo as quais o inimigo vai agir. Ele sacrifica algo que o inimigo pode arrebatar. Ao resistir à isca, ele se mantém em marcha e depois, com um grupo de homens escolhidos, ele fica à sua espera.
O combatente inteligente olha para o efeito da energia combinada e não exige muito dos indivíduos. Daí, sua capacidade de escolher o homem certo e utilizar a energia combinada. Quando ele utiliza energias combinadas, para seus combatentes é como se fossem troncos ou pedras rolantes. Pois é a natureza de um tronco ou de uma pedra permanecer imóvel em território plano e mover-se quando em declive. Se for quadrado, ficará imóvel, mas se for arredondado, rolará. Assim, a energia desenvolvida por bons guerreiros é como um impulso de uma pedra redonda que rola uma enorme montanha. Há tanto sobre o tema da energia. Capítulo 6. Pontos fracos e fortes. Sun Tzu disse que quem chega primeiro ao campo de batalha e aguarda a chegada do inimigo estará bem disposto para lutar. Quem chegar depois no campo e tiver que se apressar para a batalha, vai chegar exausto. Portanto, o combatente inteligente impõe sua vontade ao inimigo, mas não permite que a vontade do inimigo seja imposta a ele. Ao resistir às vantagens para ele, ele pode fazer com que o inimigo se aproxime de seu próprio pacto, ou, por infligir dano, ele pode tornar impossível a aproximação do inimigo. Se o inimigo está à vontade, ele pode se incomodar. Se estiver bem provido de alimento, ele pode morrer de fome. Se acampado em silêncio, pode ser forçado a se mudar. Aparecer em pontos que o inimigo deve apressar-se para defender-se. Marche rapidamente para lugares onde não seja esperado. Um exército pode marchar grandes distâncias sem perigo, desde que marche por onde o inimigo não esteja. Você pode ter certeza do sucesso em seus ataques se você só atacar locais indefensáveis. Você pode garantir a segurança de sua defesa desde que mantenha as posições que não possam ser atacadas. Portanto, tal general é hábil em ataques cujo adversário não sabe o que defender, e ele é hábil em defesas cujo adversário não sabe o que atacar. Ó divina arte da sutileza e do sigilo! Através de você, nós aprendemos a ser invisíveis e inaudíveis, e, portanto, podemos manter o destino do inimigo em nossas mãos. Você pode avançar e ser absolutamente irresistível se avançar nos pontos fracos do inimigo. Você pode se retirar e ficar a salvo da perseguição se seus movimentos forem mais rápidos do que os do inimigo. Se quisermos lutar, o inimigo pode ser forçado a um compromisso, mesmo que ele esteja protegido por uma grande muralha e uma vala profunda. Tudo o que precisamos fazer é atacar em algum outro lugar onde ele vai ser obrigado a baixar a guarda. Se não queremos lutar, podemos impedir que o inimigo nos comprometa, apesar de que as linhas de nosso acampamento estejam meramente traçadas no chão. Tudo o que precisamos fazer é jogar algo estranho e inexplicável em seu caminho. Ao descobrir as disposições do inimigo e permanecermos invisíveis, nós podemos manter nossas forças concentradas, enquanto que as do inimigo devem ser divididas. Podemos formar um exército único, enquanto que o inimigo deve se dividir em facções. Assim, haverá um conjunto de oposição de partes separadas de um todo, o que significa que seremos muitos perto dos poucos do inimigo. E se assim formos capazes de atacar uma força inferior com uma superior, nossos adversários estarão em apuros. O local onde pretendemos lutar não deve ser conhecido, para que então o inimigo precise estar preparado contra um possível ataque em vários pontos diferentes. E sendo assim, suas forças distribuídas em várias direções. A quantidade que teremos de enfrentar em qualquer ponto será proporcionalmente pequena. Para que o inimigo reforce sua dianteira, ele terá de enfraquecer sua retaguarda. Para que ele reforce sua esquerda,
ele terá de enfraquecer sua direita. Para que ele reforce sua direita, ele terá de enfraquecer sua esquerda. Se ele enviar reforços para todas as partes, ele enfraquecerá todas as partes. A fraqueza numérica deve-se à preparação contra possíveis ataques. Força numérica, a obrigação de nosso adversário a fazer estes preparativos contra nós. Conhecendo a hora e o local da próxima batalha, podemos nos concentrar em distâncias maiores, a fim de lutar. Mas se não soubermos nem quando nem onde, então a ala esquerda estará impotente para socorrer a direita. A direita igualmente impotente para socorrer a esquerda. A dianteira incapaz de resguardar a retaguarda ou a retaguarda de apoiar a dianteira. Quando e se as tropas do exército estiverem muito distantes, até mesmo as mais próximas estão separadas por quilômetros. Embora, de acordo com minha estimativa de que os soldados de Yue ultrapassem nossos próprios em quantidade, isso não deve ser nenhuma vantagem para eles em questão de vitória. Digo que a vitória pode ser alcançada. Embora o inimigo seja superior em quantidade, podemos impedi-lo de combater. Planeje para descobrir seus planos e a probabilidade de seu sucesso. Provoque-o e aprenda o princípio da sua atividade ou inatividade. Force-o a revelar-se para descobrir seus pontos vulneráveis. Compare cuidadosamente o exército inimigo com o seu próprio, de modo que você possa saber onde a força é superabundante e onde é deficiente. Ao fazer disposições táticas, o maior passo que podemos dar é ocultá-las. Esconda suas disposições e você será salvo da curiosidade dos espiões mais sutis a partir das maquinações dos mais sábios cérebros. Como a vitória pode ser produzida por eles próprios fora das táticas do inimigo? Isso é o que a multidão não consegue compreender. Todos os homens podem ver as táticas conquistadas por mim, mas o que ninguém pode ver é a evolução da estratégia de vitória. Não repita as táticas através das quais você obteve vitória, mas deixe seus métodos serem regulamentados pela infinita variedade de circunstâncias. Táticas militares são semelhantes à água. A água, em seu curso natural, foge de lugares altos e corre para baixo. Assim, na guerra, o caminho é evitar o que é forte e atacar o que é fraco. A água molda seu curso de acordo com a natureza do terreno sobre o qual ela flui. O soldado planeja sua vitória em relação ao inimigo que ele está enfrentando. Portanto, assim como a água não retém forma constante, então na guerra não há condições constantes. Quem pode modificar suas táticas em relação ao adversário terá sucesso na conquista e poderá ser chamado de capitão nascido virado para a lua. Os 5 elementos, água, fogo, madeira, metal, terra, não são sempre igualmente predominantes. As 4 estações abrem caminho umas para as outras. Existem dias curtos e longos. A lua passa por fases minguantes e crescentes.
Capítulo 7. Manobras. Sun Tzu disse que na guerra o general recebe seus comandos do soberano. Após reunir um exército e concentrar sua força, ele deve misturar e harmonizar seus diferentes elementos antes de se lançar a campo. Depois disso, vêm as manobras táticas. Não há nada mais difícil. A dificuldade das manobras táticas consiste em buscar o melhor caminho da melhor maneira. Assim, para tomar um caminho longo e tortuoso, depois de atrair o inimigo, desviando-o do caminho, e apesar de começar depois dele, criar a possibilidade de alcançar a meta antes dele, mostrando o conhecimento do artifício do desvio. Manobrar um exército é vantajoso. Uma multidão indisciplinada é muito perigosa. Se você colocar em marcha um exército completamente equipado a fim de arrebatar uma vantagem, pode ser que seja tarde demais. Por outro lado, para separar uma coluna voadora para este propósito, haverá o sacrifício de sua bagagem e provisões. Assim, se você mandar que os homens arregassem as mangas e marchar forçadamente sem parar dia e noite, cobrindo o dobro da distância comum em um trecho, percorrendo uma longa distância a fim de tirar vantagem, os líderes de todas as suas 3 divisões cairão nas mãos do inimigo. Os homens mais fortes estarão à frente, os mais cansados cairão para trás, e sobre este plano, apenas 1/10 de seu exército alcançará seu destino. Se você marchar 25 quilômetros a fim de ludibriar o inimigo, você vai perder o líder de sua primeira divisão e apenas metade da força irá alcançar seu objetivo. Se você marchar 15 quilômetros com o mesmo objetivo, 2/3 de seu exército chegarão. Então, podemos assumir que um exército sem seu vagão, de cara está perdido. Sem provisões, está perdido. Sem bases de suprimento, está perdido. Não podemos fazer alianças até estarmos familiarizados com os projetos de nossos vizinhos. Não estamos aptos a conduzir um exército em marcha a menos que esteja familiarizado com as características do país, suas montanhas e florestas, suas armadilhas e precipícios, seus brejos e pântanos. Seremos incapazes de levar em conta as vantagens naturais, a menos que acompanhados de guias locais. Na guerra, pratique o fingimento e sairá vitorioso. A concentração ou a divisão de suas tropas deve ser decidida pelas circunstâncias. Deixe que sua rapidez seja a do vento, que sua solidez seja a da floresta. Na incursão e na pilhagem, seja como o fogo, imóvel como uma montanha. Deixe que seus planos sejam obscuros e impenetráveis como a noite, e quando você se mover, que caia como um raio. Quando você pilhar um campo, deixe que o produto do saque seja dividido entre seus homens. Quando tomar um novo território, divida-o em loteamentos em benefício da tropa. Pondere e delibere antes de fazer uma jogada. Ele vai conquistar o artifício de ter aprendido o desvio. Essa é a arte da manobra. O livro de gestão do exército diz que no campo de batalha, a palavra falada não vai longe o suficiente. Por isso, a instituição de gongos e tambores. Nem os objetos comuns serão vistos de forma suficientemente clara, portanto, a instituição de bandeiras e estandartes. Gongos e tambores, bandeiras e estandartes são meios através dos quais os ouvidos e os olhos da multidão podem focalizar em um ponto específico. A multidão forma assim uma entidade única. É impossível para os corajosos avançarem sozinhos, ou para os covardes se retirarem sozinhos. Esta é a parte da manipulação das grandes massas. Então, no combate noturno, faça muito uso do sinal de incêndio e tambores, e no combate diurno, de bandeiras e estandartes, como forma de influenciar os olhos e ouvidos de seu exército. Um exército inteiro
pode ter seu espírito roubado. Um comandante pode ter roubado sua presença de espírito. Agora, o espírito de um soldado está mais aguçado pela manhã. Pela metade do dia, ele começa a enfraquecer, e à noite, sua mente está determinada a voltar para o acampamento. Portanto, um general inteligente evita um exército quando seu espírito está aguçado, mas o ataca quando está lento e determinado a regressar. Esta é a arte de estudar os humores. Disciplinado e calmo para esperar o aparecimento de desordem e confusão entre o inimigo. Esta é a arte de manter a presença de espírito. Ao estar perto do alvo, enquanto o inimigo ainda está longe, espera-se à vontade, enquanto o inimigo está avançando lentamente e lutando. Ao estar bem alimentado, enquanto o inimigo está faminto. Esta é a arte de poupar forças. Abster-se de interceptar um inimigo cujos estandartes estão em perfeita ordem. Abster-se de atacar um exército elaborado com calma e confiança. Esta é a arte de estudar as circunstâncias. É um axioma militar não avançar contra o inimigo morro acima, nem se opor a ele enquanto ele desce o morro. Não persiga um inimigo que simula o combate. Não ataque os soldados cujo temperamento é aguçado. Não engula a isca oferecida pelo inimigo. Não interfira em um exército que está retornando para casa. Quando cercar um exército, deixe uma saída livre. Não pressione um inimigo desesperado demais. Essa é a arte da guerra. Capítulo 8. Variação das táticas. Sun Tzu disse que na guerra, o general recebe seus comandos do soberano, recolhe seu exército e concentra suas forças. Quando em região difícil, não acampe. Em regiões onde as estradas se cruzam, dê as mãos aos seus aliados. Não demore em posições perigosamente isoladas. Em situações de cerco, você deve recorrer ao estratagema. Em posição de desespero, você deve lutar. Há estradas que não devem ser seguidas, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser sitiadas, posições que não devem ser contestadas, comandos do soberano que não devem ser obedecidos. O general que compreende totalmente as vantagens que acompanham a variação de táticas sabe como lidar com suas tropas. O general que não compreende isto deve conhecer bem as características do país, mas ainda assim ele não será capaz de transformar seu conhecimento em razão prática. Assim, o estudante de guerra que não é versado na arte da guerra de variar seus planos, apesar de conhecer as 5 vantagens, vai deixar de fazer o melhor uso de seus homens. Por isso, nos planos do líder sábio, as considerações de vantagem e desvantagem estarão misturadas. Se a nossa expectativa de vantagem for moderada, poderemos, desta maneira, ser bem-sucedidos no cumprimento da parte essencial de nossos sistemas. Se, por outro lado, no meio das dificuldades, estivermos sempre prontos para aproveitar uma vantagem, seremos capazes de nos libertar do infortúnio. Subjugar os comandantes inimigos por infligir danos e criar problemas para eles, e mantê-los constantemente envolvidos. Suportar fascinações enganosas e os fazer correr para um determinado ponto. A arte da guerra nos ensina a não confiar na probabilidade de que o inimigo não está a caminho, mas na nossa própria prontidão para recebê-lo. Não sobre a possibilidade dele não atacar, mas sim sobre o fato de que tornamos a nossa posição inatacável. Há 5 faltas perigosas que podem afetar um general. 1. Imprudência,
que leva à destruição. 2. Covardia, que leva à captura. 3. Temperamento impetuoso, que pode ser provocado por insultos. 4. Delicadeza de honra, que é sensível à vergonha. 5. Excesso de zelo para com os seus homens, que o expõe à preocupação e angústia. Estes são os 5 pecados que rodeiam um general, prejudicando a condução da guerra. Quando um exército é derrubado e seu líder morto, a causa certamente será encontrada entre estas 5 perigosas faltas. Medite sobre isto. Capítulo 9. O exército em marcha. Sun Tzu disse que agora é chegada a questão do acampamento do exército e a observação dos sinais do inimigo. Passe rapidamente pelas montanhas e permaneça na área dos vales. Acampe em lugares altos, de frente para o sol. Não vá para o alto para combater. Há tanto sobre guerra nas montanhas. Depois de atravessar um rio, você deve se afastar dele. Quando uma força invasora atravessa um rio em sua marcha, não avance para encontrá-la na metade do fluxo. Será melhor deixar que metade do exército atravesse e, em seguida, ataque. Se estiver ansioso para lutar, você não deve ir de encontro com o invasor perto de um rio que ele precisa atravessar. Ancore sua embarcação mais acima que seu inimigo e de frente para o sol. Não suba o rio para enfrentar o inimigo. Há tanto sobre guerra em rio. Ao atravessar um pântano salgado, sua única preocupação deve ser acabar com eles rapidamente, sem qualquer atraso. Se forçado a lutar em um pântano salgado, você deve ter água e solo por perto e ficar de costas para as árvores. Há tanto sobre operações em pântanos salgados. Em relação à área seca, ocupe posição de fácil acesso e com chão elevado à sua direita e sua retaguarda, de modo que o perigo possa estar à frente e a segurança esteja atrás. Há tanto sobre campanha em região plana. Estas são as 4 divisões úteis do conhecimento militar que permite ao Imperador Amarelo vencer 4 diferentes soberanos. Todos os exércitos preferem território alto a lugares baixos e ensolarados a escuros. Se tomar cuidado com seus homens e acampar em território difícil, o exército estará livre de qualquer tipo de doença, e isso significará a vitória. Quando chegar a uma colina ou ribanceira, ocupe o lado ensolarado, com a inclinação à sua retaguarda à direita. Assim, você agirá imediatamente em benefício de seus soldados e utilizará as vantagens naturais do território. Quando, devido às fortes chuvas em uma região, um rio que deseja vadear é inundado e salpicado de espuma, então você deve aguardar até que desapareça. Regiões onde há penhascos íngremes com correnteza entremeio, profundas depressões naturais, fronteiras, moitas emaranhadas, lamaçais e brechas de diques devem ser evacuadas o mais rápido possível. Não volte a se aproximar. Enquanto nos mantemos afastados de tais lugares, devemos fazer com que o inimigo se aproxime deles. Enquanto nós os enfrentamos, devemos deixar que o inimigo os tenha em sua retaguarda. Se nas redondezas de seu acampamento houver qualquer área montanhosa, lagoas cercadas por algas aquáticas, bacias ocas com junco ou madeiras com vegetação rasteira espessa, estas devem ser cuidadosamente retiradas e feita uma busca, pois estes são lugares onde os homens de emboscada ou espiões insidiosos provavelmente se escondem. Quando o inimigo está próximo e permanece quieto, ele está naturalmente contando com a força de sua posição. Quando ele permanece arredio e tenta provocar uma batalha, ele está ansioso para que o outro lado avance.
Se o local de seu acampamento é de fácil acesso, ele está jogando uma isca. Movimento entre as árvores de uma floresta indica que o inimigo está avançando. O aparecimento de uma série de abrigos no meio do capim grosso significa que o inimigo quer que nós suspeitemos de algo. Quando há uma revoada de pássaros para o alto, é sinal de emboscada. Animais assustados indicam que um súbito ataque está próximo. Quando a poeira subir em uma coluna alta, é sinal de veículos avançando. Quando a poeira é baixa, mas espalhada por uma vasta área, é prenúncio de aproximação de infantaria. Quando se divide em direções diferentes, mostra que as partes foram enviadas em busca de lenha. Algumas nuvens de poeira que se deslocam de um lado para o outro significam que o exército está acampado. Palavras submissas e o aumento de preparativos são sinais de que o inimigo está prestes a avançar. Linguagem violenta e se dirigindo para a frente como se para atacar são sinais de recuo. Quando os veículos leves saem primeiro e tomam uma posição sobre as alas, é sinal de que o inimigo está entrando em formação de batalha. Propostas de paz que não sejam acompanhadas por um pacto com juramento indicará uma conspiração. Quando houver muita coisa em andamento e os soldados consentirem com o posto, significa que o momento crítico chegou. Quando alguns são vistos avançando e outros recuando, é uma armadilha. Quando os soldados estão descansando ou apoiando suas lanças, eles estão fracos pela falta de alimentos. Se os enviados para buscar água potável começarem a beber sozinhos, o exército está sofrendo de sede. Se o inimigo vir uma vantagem a ser adquirida e não se esforça para garanti-la, os soldados estão esgotados. Se os pássaros se reúnem em qualquer lugar, estão desocupados. Agitação noturna indica nervosismo. Se houver perturbação no acampamento, a autoridade do general é fraca. Se as bandeiras e estandartes forem deslocados, a incitação para motim está em andamento. Se os oficiais estiverem nervosos, significa que os homens estão cansados. Quando um exército alimenta seus cavalos com grãos e mata o seu gado para se alimentar, e quando os homens não penduram as panelas sobre a fogueira do acampamento, indica que eles não vão voltar para suas barracas. Saiba que eles estão determinados a lutar até a morte. A visão dos homens cochichando em pequenos grupos ou falando em tons baixos indica descontentamento entre as filas. Recompensas muito frequentes significam que os recursos do inimigo estão no final. Punições demais traem a condição de sofrimento extremo. Começar um tumulto depois de tomar susto com os números do inimigo indica uma grande falta de inteligência. Quando os representantes são enviados com cumprimentos na ponta da língua, é sinal de que o inimigo quer uma trégua. Se as tropas inimigas marcharem com raiva e ficarem de frente para a nossa por um longo tempo sem entrar na batalha ou escapar novamente, a situação exige uma grande vigilância e prudência. Se nossas tropas não estiverem em número maior que as do inimigo, o que é amplamente suficiente, só significa que nenhum ataque direto pode ser feito. O que podemos fazer é simplesmente concentrar todas as nossas forças disponíveis, mantendo uma estreita vigilância sobre o inimigo e obter reforços. Aquele que não se previne, mas não leva a sério seus adversários, com certeza será capturado por eles. Se os soldados forem punidos antes de terem se vinculado a você, eles não serão submissos. E a menos que sejam submissos, então serão praticamente inúteis. Se, quando os soldados estiverem vinculados a você, as punições não forem impostas, elas ainda serão inúteis. Portanto, os soldados devem ser tratados primeiramente com humanidade, mas mantidos sob controle por meio da disciplina de ferro. Este é o caminho certo para a vitória. Se durante os treinamentos dos soldados os comandos forem habitualmente impostos,
o exército será bem disciplinado. Caso contrário, sua disciplina será ruim. Se um general mostra confiança em seus homens, mas sempre insiste que suas ordens sejam obedecidas, o ganho será mútuo. Capítulo 10. Território. Sun Tzu disse que podemos distinguir 6 tipos de território, isto é: 1. Território acessível. 2. Território emaranhado. 3. Território contemporizador. 4. Passagens estreitas. 5. Alturas precipitadas. 6. Posições a uma grande distância do inimigo. O território que pode ser livremente atravessado por ambos os lados é chamado de acessível. No que diz respeito ao território dessa natureza, antes que o inimigo ocupe os locais elevados e ensolarados, e guarde com cuidado os seus suprimentos. Só assim você será capaz de combater com vantagem. Território que pode ser abandonado, mas é difícil de voltar a ocupar, é chamado de emaranhado. De uma situação deste tipo, se o inimigo não estiver preparado, você pode partir com um ímpeto e derrotá-lo. Mas se o inimigo estiver prevenido de sua chegada e você não conseguir derrotá-lo, então não será novamente impossível, e o resultado será o desastre. Quando, pela situação, nenhum dos lados será vencedor fazendo o primeiro movimento. É o chamado território contemporizador. Em uma situação deste tipo, mesmo que o inimigo nos ofereça uma isca atrativa, é aconselhável não se adiantar, mas recuar, e assim atrair o inimigo e depois, quando parte de seu exército sair, podemos atacar com vantagem. Quanto às passagens estreitas, caso possa ocupá-las primeiro, que elas sejam bem guarnecidas para aguardar a chegada do inimigo. O exército deve impedir que você ocupe uma passagem. Não vá atrás dele se a passagem estiver totalmente guarnecida, mas apenas se estiver pouco guarnecida. Quanto às alturas íngremes, se você estiver adiantado em relação a seu adversário, deverá ocupar locais elevados e ensolarados e lá esperar até que ele apareça. Se o inimigo as ocupou antes de você, não o siga, mas recue e tente atraí-lo para longe. Se você estiver situado a uma grande distância do inimigo e a força dos 2 exércitos for igual, não é fácil provocar uma batalha e lutar será a sua desvantagem. Esses são os 6 princípios relacionados com a terra. O general que alcançou um cargo de responsabilidade deve ser cuidadoso ao estudá-los. Agora, um exército está exposto a 6 calamidades diversas, não decorrentes de causas naturais, mas de falhas pelas quais o general é o responsável. Elas são: 1. Fuga. 2. Insubordinação. 3. Colapso. 4. Ruína. 5. Desorganização. 6. Debandada. Em outras condições iguais, se uma força é lançada contra outra 10 vezes o seu tamanho, o resultado será a fuga do primeiro. Quando os soldados comuns são muito fortes e seus oficiais muito fracos, o resultado é insubordinação. Quando os oficiais são muito fortes e os soldados comuns muito fracos, o resultado é colapso. Quando os oficiais superiores estão irritados e insubordinados e, ao encontrar o inimigo, entregam a batalha por sua própria conta por ressentimento, antes de o comandante poder dizer se ele está ou não em posição de luta, o resultado é ruína. Quando o general é fraco e não tem autoridade, quando suas ordens não são claras e categóricas, quando não há obrigações fixas designadas aos oficiais e homens, e as classes são formadas casualmente com desleixo, o resultado é a desorganização total. Quando um general, incapaz de estimar a força do inimigo, permite que uma força inferior exerça uma maior,
ou lance um destacamento fraco contra um poderoso e esquece-se de colocar soldados selecionados na primeira fila, o resultado deve ser debandada. Essas 6 formas de cortejar a derrota devem ser cuidadosamente observadas pelo general que conquistou um cargo de responsabilidade. A formação natural da região é a melhor aliada do soldado, mas o poder de estimar o adversário, de controlar as forças da vitória e de calcular astutamente as dificuldades, perigos e distâncias é o verdadeiro teste de um grande general. Quem sabe disso e coloca seus conhecimentos em prática na batalha será vencedor. Aquele que não conhece nem pratica, certamente será derrotado. Se a vitória da luta for certa, então lute, mesmo que o soberano proíba. Se a vitória da luta não for certa, então não deve lutar mesmo sob comando do soberano. O general que avança sem cobiçar fama e se retira sem temer a desgraça, cujo único pensamento é proteger seu país e fazer um bom serviço para seu soberano, é a joia do reino. Trate seus soldados como crianças, e eles o seguirão até os vales mais profundos. Olhe para eles como seus próprios e amados filhos, e eles vão ficar do seu lado até a morte. No entanto, se for indulgente, mas incapaz de impor sua autoridade, bondoso, mas incapaz de impor seus comandos, incapaz, por outro lado, de amainar a desordem, então seus soldados devem ser comparados a crianças mimadas. Eles são inúteis para qualquer efeito prático. Se soubermos que nossos homens estão em condição para atacar, mas não sabem que o inimigo não está aberto ao ataque, estaremos a meio caminho da vitória. Se soubermos que o inimigo está aberto ao ataque, mas não sabem que nossos homens não estão em condições para atacar, estaremos a meio caminho da vitória. Se soubermos que o inimigo está aberto ao ataque, e também soubermos que nossos homens estão em condição para atacar, mas não sabem que a natureza do território torna impraticável a luta, ainda assim estaremos a meio caminho da vitória. Por esta razão, o soldado experiente, uma vez em movimento, nunca fica confuso. Uma vez que tenha acampado, ele nunca sai perdendo. Como diz o ditado, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não restará dúvida quanto à sua vitória. Se você conhece o céu e a terra, sua vitória pode ser completa. Capítulo 11. As 9 situações. Sun Tzu disse que a arte da guerra reconhece 9 variedades de território. 1. Território dispersivo. 2. Território acessível. 3. Território controverso. 4. Território aberto. 5. Território de cruzamento de estradas. 6. Território perigoso. 7. Território difícil. 8. Território de cerco. 9. Território de desespero. Quando um comandante está lutando em seu próprio território, é território dispersivo. Quando ele tiver entrado em território inimigo, mas sem grande distância, é território fácil. Território cuja posse implica em grande vantagem para cada lado é território controverso. Território em que cada lado tem liberdade de movimento é território aberto. Território que constitui a chave para 3 estados contíguos, de modo que aquele que ocupar primeiro tenha a maior parte do império sob seu comando, é um território de cruzamento de estradas. Quando um exército tem de penetrar no coração de uma região inimiga, deixando muitas cidades fortes para trás, é território perigoso. Florestas montanhosas, precipícios acidentados, pântanos e mangues. Toda a região é difícil de atravessar. Esse território é difícil. Território que é alcançado através de desfiladeiros estreitos
e dos quais apenas podemos nos afastar por caminhos tortuosos, de modo que um reduzido número do inimigo seria suficiente para esmagar uma grande parte de nossos homens, este é território de cerco. Território sobre o qual só podemos ser salvos da destruição pelos combates sem demora é território de desespero. Em território dispersivo, portanto, não lute. Em território fácil, não pare. Em território controverso, não ataque. Em território aberto, não tente bloquear o caminho do inimigo. Em território de cruzamento de estradas, una-se a seus aliados. Em território perigoso, junte forças para pilhagem. Em território difícil, mantenha-se constantemente em marcha. Em território de cerco, recorra ao estratagema. Em território de desespero, lute. Aqueles que foram chamados de líderes hábeis da antiguidade sabiam como conduzir uma cunha entre a dianteira e a retaguarda do inimigo, impedir a cooperação entre suas grandes e pequenas divisões, impedir que as tropas do bem resgatem as do mal, que os oficiais mobilizem seus homens. Quando os homens do inimigo estavam unidos, conseguiam mantê-los em desordem. Quando era vantajoso para eles, avançavam. Quando não, eles ficavam parados. Se perguntado como lidar com um grande grupamento inimigo e em ponto de marchar para o ataque, eu deveria dizer: comece apoderando-se de algo que seu adversário preza. Então, ele ficará submisso à sua vontade. Rapidez é a essência da guerra. Aproveite o despreparo do inimigo, faça seu caminho por rotas inesperadas e ataque os pontos desprotegidos. A seguir estão os princípios a serem observados por uma força invasora. Quanto mais você penetrar em uma região, maior será a solidariedade de suas tropas e, assim, os defensores não prevalecerão contra você. Saqueie áreas férteis para abastecer o seu exército com alimentos. Estude cuidadosamente o bem-estar de seus homens e não os sobrecarregue. Concentre sua energia e acumule forças. Mantenha seu exército continuamente em movimento e elabore planos impenetráveis. Jogue seus soldados em posições onde não haja escapatória e eles preferirão a morte à fuga. Se eles tiverem de enfrentar a morte, não há nada que eles não possam alcançar. Oficiais e homens semelhantes aplicarão sua força extrema. Quando os soldados estão em dificuldades, perdem o sentido do medo. Se não houver um local de refúgio, eles continuarão firmes. Se eles estiverem em região inimiga, eles vão revelar uma frente teimosa. Se não houver nenhuma ajuda, eles lutarão muito. Assim, sem ter que esperar para serem organizados, os soldados estarão em vigilância constante. Sem esperar que lhes seja pedido, eles cumprirão sua vontade. Sem restrições, eles serão fiéis. Sem dar ordens, então eles poderão ser confiáveis. Proíba que levem em conta os presságios e acabe com as dúvidas supersticiosas. Então, até que chegue a própria morte, não é necessário temer nenhuma calamidade. Se seus soldados não são sobrecarregados com dinheiro, não é porque eles têm uma aversão à riqueza. Se suas vidas não são demasiadamente longas, não é porque eles estão propensos à longevidade. No dia em que são convocados para a guerra, seus soldados podem chorar. Uns suam até molhar o uniforme. Outros deixam que as lágrimas escorram pela face. Mas deixe-os, uma vez que forem levados à baia, eles mostrarão a coragem de um Shu ou um Kuei. O estrategista hábil pode ser comparado a Shuai Zhan, que é uma serpente encontrada nas montanhas Shung. Golpeando sua cabeça, você será atacado por sua cauda. Golpeando sua cauda, você será atacado por sua cabeça. Golpeando na metade de seu corpo, você será atacado tanto por sua cabeça como por sua cauda.
Questionado se um exército pode ser criado para imitar Shuai Zhan, eu deveria responder que sim, pois os homens de Wu e os homens de Yue são inimigos. Mas se eles atravessarem um rio no mesmo barco e forem apanhados por uma tempestade, eles precisarão da ajuda um do outro, exatamente como a mão esquerda ajuda a mão direita. Por isso, não é suficiente depositar a confiança nas amarras de um cavalo e enterrar as rodas da carroça. O princípio sob o qual administrar um exército é criar um padrão de coragem que deve ser alcançado por todos. Como tirar o melhor proveito tanto do mais forte quanto do mais fraco? Isto é uma questão que envolve a utilização adequada do território. Assim, o general hábil conduz seu exército como se estivesse conduzindo um único homem, quer queira, quer não, pela mão. O general deve ficar quieto e, assim, garantir o sigilo. Deve ser correto e justo e, assim, manter a ordem. Ele deve ser capaz de mistificar seus oficiais e os homens por meio de falsos relatórios e aparências, e, assim, mantê-los na ignorância total. Ao alterar seu regime e mudar seus planos, ele mantém o inimigo sem conhecimento definitivo. Ao mudar seu acampamento e tomando caminhos tortuosos, ele impede que o inimigo antecipe seu propósito. No momento crítico, o líder de um exército age como quem tivesse subido e depois chutado para longe a escada atrás dele. Ele leva seus homens para as profundezas do território inimigo antes de mostrar sua autoridade. Ele queima seus barcos e quebra suas panelas. Como um pastor conduzindo um rebanho de ovelhas, assim ele comanda seus homens, e desta forma não se sabe para onde está indo. Passar em revista sua tropa e colocá-la em perigo. Esses podem ser os termos do general. As diferentes medidas adequadas para as 9 situações do território. A oportunidade das táticas agressivas ou defensivas. E as leis fundamentais da natureza humana são coisas que certamente devem ser estudadas. Ao invadir o território inimigo, o princípio geral é que penetrar profundamente traz a coesão. Penetrar, mas de uma maneira superficial, significa dispersão. Quando você sair de seu território e atravessar com seu exército o território vizinho, estará em território crítico. Quando houver meios de comunicação por todos os lados, o território é um cruzamento de estradas. Quando entrar profundamente em uma região, é território perigoso. Quando entrar, mas superficialmente, é território fácil. Quando as fortalezas do inimigo estiverem à sua retaguarda e as passagens estreitas à frente, é território de cerco. Quando não houver local para refugiar a todos, é território de desespero. Portanto, em território dispersivo, eu iria inspirar os meus homens com propósito de união. Em território fácil, eu veria que há relação estreita entre todas as partes do meu exército. Em território controverso, eu apressaria minha retaguarda. Em território aberto, eu ficaria de olho em minhas defesas. Em território de cruzamento de estradas, eu consolidaria minhas alianças. Em território perigoso, eu tentaria garantir um fluxo contínuo de suprimentos. Em território difícil, eu continuaria a abrir caminho pela estrada. Em território de cerco, eu bloquearia qualquer forma de retirada. Em território de desespero, eu anunciaria aos meus soldados o desespero para salvar suas vidas. Para isso, serve a disposição do soldado, para oferecer uma resistência obstinada quando cercado, para lutar com empenho quando ele não puder ajudar a si mesmo, e obedecer prontamente quando estiver em perigo. Nós não podemos fazer alianças com príncipes vizinhos até que estejamos familiarizados com os seus projetos. Nós não estamos prontos para conduzir uma marcha do exército a menos que estejamos familiarizados com as características de uma região, suas montanhas e florestas, suas armadilhas e precipícios,
seus brejos e pântanos. Não seremos capazes de aproveitar as vantagens naturais a menos que se faça uso de guias locais. Um príncipe guerreiro jamais ignora qualquer um dos 4 ou 5 princípios a seguir. Quando um príncipe guerreiro ataca um estado poderoso, seu generalato mostra-se para impedir a concentração de forças inimigas. Ele intimida seu oponente e seus aliados são impedidos de juntarem-se contra ele. Por isso, ele não se esforça para se aliar com tudo e todos, nem favorece o poder de outros estados. Ele realiza seus próprios projetos secretos, mantendo seus antagonistas admirados. Assim, ele é capaz de capturar as suas cidades e derrubar seus reinos. Ofereça recompensas sem levar em conta as regras. Dê ordens sem levar em conta o regime anterior e será capaz de lidar com um exército inteiro, como se estivesse lidando com um único homem. Enfrente seus soldados com a própria ação e nunca permita que eles conheçam seus projetos. Quando as perspectivas forem brilhantes, mostre-as, mas não diga nada quando a situação for sombria. Coloque seu exército em perigo mortal e ele vai sobreviver. Mergulhe-o em uma situação desesperadora e ele sairá em segurança. Pois é precisamente quando uma força tiver caído no caminho do perigo que será capaz de desferir um golpe para a vitória. Sucesso na guerra se ganha com acomodar-nos cuidadosamente a propósito do inimigo. Esperando persistentemente pelos flancos do inimigo, seremos bem-sucedidos a longo prazo para matar o comandante. Isso é chamado de habilidade de realizar algo por pura astúcia. No dia em que você assumir seu comando, bloqueie a fronteira, destrua as marcações oficiais e interrompa a passagem de todos os emissários. Seja severo com o Conselho de Câmara, de modo que você possa controlar a situação. Se o inimigo deixar uma porta aberta, entre depressa. Evite o seu adversário apoderando-se de algo que ele preza muito e sutilmente planeje a tempo sua chegada ao território. Ande no caminho definido pela regra e acomode-se ao inimigo até que você possa lutar na batalha decisiva. No início, então, mostre-se reservado como uma donzela até que o inimigo lhe dê uma abertura. Depois, simule a rapidez de uma lebre correndo e será tarde demais para que o inimigo se oponha a você. Capítulo 11. As 9 situações. Sun Tzu disse que a arte da guerra reconhece 9 variedades de território. 1. Território dispersivo. 2. Território acessível. 3. Território controverso. 4. Território aberto. 5. Território de cruzamento de estradas. 6. Território perigoso. 7. Território difícil. 8. Território de cerco. 9. Território de desespero. Quando um comandante está lutando em seu próprio território, é território dispersivo. Quando ele tiver entrado em território inimigo, mas sem grande distância, é território fácil. Território cuja posse implica em grande vantagem para cada lado é território controverso. Território em que cada lado tem liberdade de movimento é território aberto. Território que constitui a chave para 3 estados contíguos, de modo que aquele que ocupar primeiro tenha a maior parte do império sob seu comando, é um território de cruzamento de estradas. Quando um exército tem de penetrar no coração de uma região inimiga, deixando muitas cidades fortes para trás, é território perigoso. Florestas montanhosas, precipícios acidentados, pântanos e mangues. Toda a região é difícil de atravessar. Esse território é difícil. Território que é alcançado através de desfiladeiros estreitos
e dos quais apenas podemos nos afastar por caminhos tortuosos, de modo que um reduzido número do inimigo seria suficiente para esmagar uma grande parte de nossos homens, este é território de cerco. Território sobre o qual só podemos ser salvos da destruição pelos combates sem demora é território de desespero. Em território dispersivo, portanto, não lute. Em território fácil, não pare. Em território controverso, não ataque. Em território aberto, não tente bloquear o caminho do inimigo. Em território de cruzamento de estradas, una-se a seus aliados. Em território perigoso, junte forças para pilhagem. Em território difícil, mantenha-se constantemente em marcha. Em território de cerco, recorra ao estratagema. Em território de desespero, lute. Aqueles que foram chamados de líderes hábeis da antiguidade sabiam como conduzir uma cunha entre a dianteira e a retaguarda do inimigo, impedir a cooperação entre suas grandes e pequenas divisões, impedir que as tropas do bem resgatem as do mal, que os oficiais mobilizem seus homens. Quando os homens do inimigo estavam unidos, conseguiam mantê-los em desordem. Quando era vantajoso para eles, avançavam. Quando não, eles ficavam parados. Se perguntado como lidar com um grande grupamento inimigo e em ponto de marchar para o ataque, eu deveria dizer: comece apoderando-se de algo que seu adversário preza. Então, ele ficará submisso à sua vontade. Rapidez é a essência da guerra. Aproveite o despreparo do inimigo, faça seu caminho por rotas inesperadas e ataque os pontos desprotegidos. A seguir estão os princípios a serem observados por uma força invasora. Quanto mais você penetrar em uma região, maior será a solidariedade de suas tropas e, assim, os defensores não prevalecerão contra você. Saqueie áreas férteis para abastecer o seu exército com alimentos. Estude cuidadosamente o bem-estar de seus homens e não os sobrecarregue. Concentre sua energia e acumule forças. Mantenha seu exército continuamente em movimento e elabore planos impenetráveis. Jogue seus soldados em posições onde não haja escapatória e eles preferirão a morte à fuga. Se eles tiverem de enfrentar a morte, não há nada que eles não possam alcançar. Oficiais e homens semelhantes aplicarão sua força extrema. Quando os soldados estão em dificuldades, perdem o sentido do medo. Se não houver um local de refúgio, eles continuarão firmes. Se eles estiverem em região inimiga, eles vão revelar uma frente teimosa. Se não houver nenhuma ajuda, eles lutarão muito. Assim, sem ter que esperar para serem organizados, os soldados estarão em vigilância constante. Sem esperar que lhes seja pedido, eles cumprirão sua vontade. Sem restrições, eles serão fiéis. Sem dar ordens, então eles poderão ser confiáveis. Proíba que levem em conta os presságios e acabe com as dúvidas supersticiosas. Então, até que chegue a própria morte, não é necessário temer nenhuma calamidade. Se seus soldados não são sobrecarregados com dinheiro, não é porque eles têm uma aversão à riqueza. Se suas vidas não são demasiadamente longas, não é porque eles estão propensos à longevidade. No dia em que são convocados para a guerra, seus soldados podem chorar. Uns suam até molhar o uniforme. Outros deixam que as lágrimas escorram pela face. Mas deixe-os, uma vez que forem levados à baia, eles mostrarão a coragem de um Shu ou um Kuei. O estrategista hábil pode ser comparado a Shuai Zhan, que é uma serpente encontrada nas montanhas Shung. Golpeando sua cabeça, você será atacado por sua cauda. Golpeando sua cauda, você será atacado por sua cabeça. Golpeando na metade de seu corpo, você será atacado tanto por sua cabeça como por sua cauda.
Questionado se um exército pode ser criado para imitar Shuai Zhan, eu deveria responder que sim, pois os homens de Wu e os homens de Yue são inimigos. Mas se eles atravessarem um rio no mesmo barco e forem apanhados por uma tempestade, eles precisarão da ajuda um do outro, exatamente como a mão esquerda ajuda a mão direita. Por isso, não é suficiente depositar a confiança nas amarras de um cavalo e enterrar as rodas da carroça. O princípio sob o qual administrar um exército é criar um padrão de coragem que deve ser alcançado por todos. Como tirar o melhor proveito tanto do mais forte quanto do mais fraco? Isto é uma questão que envolve a utilização adequada do território. Assim, o general hábil conduz seu exército como se estivesse conduzindo um único homem, quer queira, quer não, pela mão. O general deve ficar quieto e, assim, garantir o sigilo. Deve ser correto e justo e, assim, manter a ordem. Ele deve ser capaz de mistificar seus oficiais e os homens por meio de falsos relatórios e aparências e, assim, mantê-los na ignorância total. Ao alterar seu regime e mudar seus planos, ele mantém o inimigo sem conhecimento definitivo. Ao mudar seu acampamento e tomando caminhos tortuosos, ele impede que o inimigo antecipe seu propósito. No momento crítico, o líder de um exército age como quem tivesse subido e depois chutado para longe a escada atrás dele. Ele leva seus homens para as profundezas do território inimigo antes de mostrar sua autoridade. Ele queima seus barcos e quebra suas panelas. Como um pastor conduzindo um rebanho de ovelhas, assim ele comanda seus homens, e desta forma não se sabe para onde está indo. Passar em revista sua tropa e colocá-la em perigo. Esses podem ser os termos do general. As diferentes medidas adequadas para as 9 situações do território. A oportunidade das táticas agressivas ou defensivas. E as leis fundamentais da natureza humana são coisas que certamente devem ser estudadas. Ao invadir o território inimigo, o princípio geral é que penetrar profundamente traz a coesão. Penetrar, mas de uma maneira superficial, significa dispersão. Quando você sair de seu território e atravessar com seu exército o território vizinho, estará em território crítico. Quando houver meios de comunicação por todos os lados, o território é um cruzamento de estradas. Quando entrar profundamente em uma região, é território perigoso. Quando entrar, mas superficialmente, é território fácil. Quando as fortalezas do inimigo estiverem à sua retaguarda e as passagens estreitas à frente, é território de cerco. Quando não houver local para refugiar a todos, é território de desespero. Portanto, em território dispersivo, eu iria inspirar os meus homens com propósito de união. Em território fácil, eu veria que há relação estreita entre todas as partes do meu exército. Em território controverso, eu apressaria minha retaguarda. Em território aberto, eu ficaria de olho em minhas defesas. Em território de cruzamento de estradas, eu consolidaria minhas alianças. Em território perigoso, eu tentaria garantir um fluxo contínuo de suprimentos. Em território difícil, eu continuaria a abrir caminho pela estrada. Em território de cerco, eu bloquearia qualquer forma de retirada. Em território de desespero, eu anunciaria aos meus soldados o desespero para salvar suas vidas. Para isso, serve a disposição do soldado, para oferecer uma resistência obstinada quando cercado, para lutar com empenho quando ele não puder ajudar a si mesmo, e obedecer prontamente quando estiver em perigo. Nós não podemos fazer alianças com príncipes vizinhos até que estejamos familiarizados com os seus projetos. Nós não estamos prontos para conduzir uma marcha do exército a menos que estejamos familiarizados com as características de uma região, suas montanhas e florestas, suas armadilhas e precipícios,
seus brejos e pântanos. Não seremos capazes de aproveitar as vantagens naturais a menos que se faça uso de guias locais. Um príncipe guerreiro jamais ignora qualquer um dos 4 ou 5 princípios a seguir. Quando um príncipe guerreiro ataca um estado poderoso, seu generalato mostra-se para impedir a concentração de forças inimigas. Ele intimida seu oponente e seus aliados são impedidos de juntarem-se contra ele. Por isso, ele não se esforça para se aliar com tudo e todos, nem favorece o poder de outros estados. Ele realiza seus próprios projetos secretos, mantendo seus antagonistas admirados. Assim, ele é capaz de capturar as suas cidades e derrubar seus reinos. Ofereça recompensas sem levar em conta as regras. Dê ordens sem levar em conta o regime anterior e será capaz de lidar com um exército inteiro, como se estivesse lidando com um único homem. Enfrente seus soldados com a própria ação e nunca permita que eles conheçam seus projetos. Quando as perspectivas forem brilhantes, mostre-as, mas não diga nada quando a situação for sombria. Coloque seu exército em perigo mortal e ele vai sobreviver. Mergulhe-o em uma situação desesperadora e ele sairá em segurança. Pois é precisamente quando uma força tiver caído no caminho do perigo que será capaz de desferir um golpe para a vitória. Sucesso na guerra se ganha com acomodar-nos cuidadosamente a propósito do inimigo. Esperando persistentemente pelos flancos do inimigo, seremos bem-sucedidos a longo prazo para matar o comandante. Isso é chamado de habilidade de realizar algo por pura astúcia. No dia em que você assumir seu comando, bloqueie a fronteira, destrua as marcações oficiais e interrompa a passagem de todos os emissários. Seja severo com o Conselho de Câmara, de modo que você possa controlar a situação. Se o inimigo deixar uma porta aberta, entre depressa. Evite o seu adversário apoderando-se de algo que ele preza muito e sutilmente planeje a tempo sua chegada ao território. Ande no caminho definido pela regra e acomode-se ao inimigo até que você possa lutar na batalha decisiva. No início, então, mostre-se reservado como uma donzela até que o inimigo lhe dê uma abertura. Depois, simule a rapidez de uma lebre correndo e será tarde demais para que o inimigo se oponha a você. Capítulo 13. O uso de espiões. Sun Tzu disse que levantar um exército de 100.000 homens e fazê-los marchar grandes distâncias requer grande perda para o povo e mina os recursos do Estado. A despesa diária será de 1.000 onças de prata. Haverá comoção no país e no exterior, e os homens cairão esgotados nas estradas. Tanto quanto as 700.000 famílias serão impedidas de trabalhar. Exércitos inimigos podem enfrentar um ao outro por anos, lutando pela vitória que é decidida em um único dia. Sendo assim, permanecer na ignorância da condição do inimigo simplesmente por causa de inveja da despesa de 100 onças de prata em honras e emolumentos é o cúmulo da desumanidade. Aquele que age assim não sabe liderar, não ajuda seu soberano, não é mestre da vitória. Assim, o que permite que o sábio soberano e o bom general ataquem e conquistem e consigam as coisas além do alcance do homem comum é presciência. Agora, esta previsão não pode ser obtida de espíritos, não pode ser obtida indutivamente da experiência nem por qualquer cálculo dedutivo. O conhecimento das disposições do inimigo só pode ser obtido a partir de outros homens. Por isso, a utilização de espiões, que podem ser de 5 tipos. 1. Espiões locais. 2. Espiões internos. 3. Espiões convertidos. 4. Espiões condenados. 5. Espiões sobreviventes.
Quando esses 5 tipos de espiões estiverem todos trabalhando, nenhum pode descobrir o sistema secreto. Isso é chamado de manipulação divina de fios. É o privilégio mais precioso do soberano. Ter espiões locais significa utilizar os serviços dos habitantes locais. Ter espiões internos é usar os oficiais do inimigo. Ter espiões convertidos é se apossar dos espiões do inimigo e usá-los para nossos próprios fins. Ter espiões condenados é fazer certas coisas abertamente a fim de decepcionar. Permitir que nossos espiões saibam e comunique-as ao inimigo. Finalmente, os espiões sobreviventes são os que trazem informações do campo do inimigo. Por isso é que nenhuma relação em todo o exército, por mais íntima que seja, deva ser mantida do que a com espiões. Ninguém deve ser mais generosamente recompensado. Em nenhum outro negócio deve ser preservado maior sigilo. Os espiões não podem ser empregados úteis sem certa sagacidade intuitiva. Eles não podem ser devidamente orientados sem benevolência e honestidade. Sem talento sutil da mente, não se pode ter certeza da veracidade de seus relatórios. Seja sutil. Seja sutil e use seus espiões para todos os tipos de negócio. Se algum segredo for revelado por um espião antes do momento oportuno, ele deve ser condenado à morte juntamente com o homem a quem o segredo foi revelado. Se o objetivo é esmagar um exército, invadir uma cidade ou assassinar uma pessoa, é necessário sempre começar por descobrir os nomes dos atendentes, dos assistentes de acampamento, das sentinelas e do general no comando. Nossos espiões devem ser comissionados para verificar isso. Os espiões do inimigo que vieram para nos espionar devem ser procurados, tentados com subornos, levados para longe e confortavelmente alojados. Assim, eles poderão ser convertidos em nossos espiões e colocados a nosso serviço. É através das informações trazidas pelo espião convertido que somos capazes de adquirir e empregar os espiões locais e estrangeiros. Devido às suas informações, uma vez mais, nós podemos fazer com que o espião condenado leve informações falsas para o inimigo. Finalmente, é por sua informação que o espião sobrevivente pode ser usado em determinadas ocasiões. Os espiões são os elementos mais importantes na água, porque deles depende a capacidade de um exército para se locomover. A finalidade e o objetivo da espionagem, em todas as suas 5 variações, é o conhecimento do inimigo, que só pode ser obtido, em primeira instância, a partir do espião convertido. Por isso, é essencial que o espião convertido seja tratado com a maior generosidade. Da antiguidade, a ascensão da dinastia Yin deveu-se ao Aishi, que havia servido sob a Razia. Da mesma forma, a ascensão da dinastia Shou deveu-se ao Luya, que havia servido sob o Yin. É por isso que apenas o soberano culto e o general sábio utilizarão a maior inteligência do exército para fins de espionagem e, assim, conseguirão grandes resultados.